E o profeta Moisés não precisou falar para elas por que que vocês estão aqui no meio daquele monte de homens, Sim. pastores, cumprindo aquela obrigação, né, de levar o rebanho para se alimentar. Sim. Elas mesmo responderam o profeta Moisés. Elas mesmo falaram para ele que o nosso pai é um homem de respeito. O nosso pai é um homem idoso. Né? Ou seja, nós somos obrigadas a cumprir o papel de um homem. Nós temos que fazer isso por conta que o nosso pai não tem condições físicas de fazer isso. Geralmente, pelo que se entendeu pela história, é que este trabalho é trabalho masculino, de homens, né? Quando eles disseram que o nosso pai é um homem idoso, é um homem de respeito, então, idoso, na verdade. Sheikhun Kabir significa uma pessoa idosa, uma pessoa velha. E aí foi que elas queriam dizer, né, que nós somos obrigadas. Sim. Então elas estão ali por necessidade, Exatamente. né? Não estão ali com certeza. Elas... não por simplesmente querer se misturar com homens. Não, elas estavam lá porque foram obrigadas, né, por necessidade. Tá certo que a mulher, ela pode trabalhar, ela tem essa liberdade, né? No entanto, dentro de algumas condições. Ela não pode ter muita mistura com os homens, ela não pode se expor para os homens. Ela deve respeitar e levar em consideração algumas regras religiosas. O aspecto emocional, o aspecto físico, tudo isso deve ser respeitado pela mulher antes de ingressar ao mercado do trabalho, pela mulher muçulmana. Obviamente. Isso faz parte da modéstia muçulmana, né? Da mulher muçulmana. لما سمع هذا الكلام النبي موسى O profeta Moisés, então, voltando, né, à história, ele ficou bastante sentido com essa história dessas moças estarem lá paradas, esperando os homens abrirem espaço, terminarem o que eles estão fazendo, e elas obrigadas, né, naquela situação, o pai delas uma pessoa idosa. E aí, nesse momento, a fé de Moisés, ela se expôs, ela tomou ali uma certa atitude, né? Como é que esses homens estão lá fazendo isso sem ajudarem essas mulheres? Por que eles não ajudaram essas mulheres? Por que esses homens não respeitaram, não deram preferência? Né? Hoje em dia tem essa lei da preferência e tal. Então ele mesmo pegou, afastou os homens, abriu o caminho, pegou os baldes. Dizem que os baldes eram bem pesados. Né? Só que dizem que, historicamente falando, o profeta Moisés, ele era bastante forte. Então ele saiu, tirou a água do poço e levou para as duas moças. Mesmo ele estando cansado, ele não deixou de cumprir esse dever. Você lembra disso, que ele acabou de vir de uma viagem de longa caminhada, sem comida, e ele estava lá descansando embaixo da árvore. Uma viagem que ele fugiu com medo, sem nenhum preparo, né? Exatamente. Depois que ele deu a água para as duas moças e elas conseguiram
dar para o rebanho, dizem que o Alcorão Sagrado ele cita, né, ele fala que ele se retirou, ele foi para a sombra. Ou seja, quando ele fez aquele favor, ele não continuou lá parado, incomodando as mulheres. Ele foi embora. Terminou. A relação terminou. Aquele papel dele, no momento, acabou, então. Pronto, e ficou quieto. Não ficou batendo papo, puxando conversa. Não usou a necessidade das moças para ficar prolongando a conversa. De onde você é, o que você faz, sua comida favorita, né? Como dizem essas coisas. Ou de repente aproveitar dela para outras questões pessoais, né? Dele, isso. Sim. Ele não se aproveitou da situação. Em nenhum momento ele aproveitou dela. Então este diálogo entre o profeta Moisés e essas duas moças foram respeitosas, com base no respeito e na modéstia. Em nenhum momento, nenhuma das partes, especialmente o profeta Moisés, saiu dos limites. Sim. Ele falou o necessário, elas responderam a ele o necessário. Não. Então, as duas moças voltaram rapidamente para suas casas. Quando elas retornaram para casa, já aconteceu o primeiro pensamento no pai. Por que elas retornaram mais cedo? Geralmente elas demoravam mais até que os homens terminassem. Sim. E aí elas levariam, né, o rebanho até lá. Mas dessa vez o que chamou a atenção do pai é que elas voltaram cedo para casa. Então uma das filhas narrou o que aconteceu com elas perto do poço, que um jovem chegou, afastou os homens, nos ajudou com a água. E foi isso que aconteceu. Então, nesse momento, o pai, percebendo esse aspecto positivo deste jovem, que seria o Moisés, que ele não sabia quem ele era na época, pediu para uma das filhas seguisse para o local e convidasse Moisés a vir para conhecê-lo, para que ele seja um convidado na casa do seu pai, e que este homem fosse remunerado, fosse recompensado pelo que ele fez. Aí entra uma outra fase da história. O Alcorão ele fala, ele traz a seguinte passagem: uma delas veio até ele, Moisés, com modéstia, com vergonha, ou seja, ela andava com tanta vergonha, ela não veio correndo, feliz, sabe? Ela veio com essa modéstia, uma certa vergonha também. Ele nem chamou, é lógico que ela estava andando sobre a terra, mas ele fala, o Alcorão citou, ela caminhava sob a modéstia. Al-istihya, temshi al-istihya, ou seja, parece que a modéstia foi o local onde ela pisava. E foi o que levou ela. Levou ela, exatamente. Então ela chegou até ele e disse: meu pai está convidando você para recompensá-lo pelo que você fez. E ela não falou que ela está convidando ele, ou seja, o pai está convidando. Para deixar bem claro. Para deixar bem claro. E a modéstia
é uma característica muito bela nas mulheres. A modéstia, ela é interpretada que na verdade é uma conduta que impede qualquer mal, que ele é uma barreira perante qualquer coisa errada. A modéstia é uma conduta muito boa, bela, e até mesmo os profetas eles compararam a modéstia com a fé, falaram que a fé faz parte da modéstia. Existem passagens que dizem: aquele que não tem modéstia não possui religião, não tem fé. Existe uma outra passagem que diz: a modéstia é a chave de todo o bem. E a modéstia é diferente da vergonha, do timidez. Sim. A timidez é aquilo que impede o ser humano a se evoluir, a progredir, né? Trava ele. É um sentimento de fraqueza. A vergonha e timidez é um sentimento de fraqueza. No entanto, a modéstia, que a gente costuma traduzir de al-haya, ela é a característica de quem possui uma personalidade forte, firme. Aquele que não aceita algo sair dele errado. Aquele que tenta sempre se manter dentro dos limites.